É motivo de alegria estarmos mais uma vez diante do nosso amado Salvador, reunidos como igreja para adorá-lo, bendizê-lo. Temos motivo de sobra, não é mesmo? Para bendizer o Senhor que nos criou e nos resgatou para Ele mesmo. Somos gratos por tão grandiosa salvação que Ele realizou em nossa vida. Estamos neste momento agora, momento do estudo da Palavra de Deus. Graças damos ao Senhor porque Ele nos deu a sua palavra que nos orienta, que nos direciona, que nos açoita às vezes também, mas a palavra de Deus diz que Deus açoita aos filhos que Ele ama para o nosso próprio bem. Convido os amados irmãos para nós lermos o texto da palavra de Deus no livro do Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículo 28 até o versículo 30. Mateus, capítulo 11, versículo 28 até o versículo 30. É um texto bastante conhecido da palavra de Deus, mas toda vez que passo meus olhos sobre esta passagem, Deus renova ela sobre a minha vida. Deus me convida a meditar mais nela e aprender dele, e essa palavra se renova em minha vida. Tem falado comigo, quero compartilhá-la com os amados irmãos. O texto da palavra de Deus nos diz assim, Mateus 11, 28, convite, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão um descanso para a sua alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Convido os irmãos para curvar suas frontes, fazer mais uma oração ao nosso Deus. Senhor, nosso Pai, amado Salvador, estamos agora diante da Tua Palavra. Te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de ter as Escrituras Sagradas que o Senhor nos deu para nos ensinar, nos guiar aqui na terra, na caminhada cristã, nos trazer as revelações da Tua vontade para a nossa vida. Abra agora, Deus, o nosso coração, apesar das minhas falhas, da minha pequenez, nos dê, Senhor, a graça de sermos instruídos por ela, instruídos pela Tua Palavra, e que ela venha ser aplicada ao nosso coração e nos fazer cada dia mais parecidos com Cristo Jesus. É o que te pedimos em Teu nome, Jesus. Amém. Amados irmãos, nós vivemos em dias em que o cansaço, fadiga, tem sido constante em muitas vidas. Pessoas estão superatarefadas, agendas lotadas, compromissos, pressões internas, externas, cobrança no trabalho, conflitos familiares. E as pessoas sentem um cansaço, às vezes não resolvem com uma boa noite de sono, não resolve tomando um Dorflex, não resolve um bom feriado. Outros não conseguem resolver também, mesmo com um bom período de férias. O cansaço físico desgasta muito, mas uma alma cansada sobrecarrega todo o ser. O pior e mais grave cansaço que existe na humanidade é o cansaço da alma. O cansaço que provém de uma alma atribulada, de uma alma angustiada, uma alma que não encontrou em Deus o refrigério. Nós vemos na alegoria do livro Peregrino, de autoria de John Bunyan. Ele retrata a caminhada do cristão aqui na terra. Neste enredo, o principal personagem do livro chama-se Cristão. E ele, fugindo da cidade chamada Destruição, peregrina rumo à cidade chamada Celestial.
ele carrega um fardo pesado sobre suas costas. Ele tenta de várias formas, diversas formas, se livrar deste fardo e não consegue. De tanto tentar se livrar deste fardo, ele se torna cada vez mais pesado. E cada vez cristão, então, sente-se frustrado por não livrar-se deste peso em suas costas. Até que então, em um outro estágio, ele se encontra em uma estrada chamada Caminho Estreito, protegida de ambos os lados por uma muralha. Então ele avista ao longe um monte, caminha com os passos firmes, mas com dificuldade pelo peso em suas costas, o peso do fardo de pecados. Ele avista longe um morro, um pequeno monte, e no alto deste monte uma cruz, e próximo desta cruz um sepulcro aberto. Ao aproximar dessa cruz, instantaneamente o fardo solta as amarras e solta-se do seu ombro, e ele sente um alívio imediato. Então ele entende que pelo sofrimento de Cristo ele encontrou descanso e pela morte de Cristo ele encontrou vida. Assim é a nossa caminhada na terra, assim é a nossa jornada aqui como cristãos. Carregávamos um fardo pesado, muitos ainda carregam um fardo pesado. Muitas pessoas que ainda não tiveram um encontro pessoal com o Salvador Jesus Cristo, sofrem com o fardo pesado do pecado. Os israelitas, quando Jesus dirigiu a eles essa palavra, os israelitas, eles também carregavam um fardo pesado de pecados. Eles estavam sofrendo. Eles iam até os mestres da lei, os escribas, os fariseus, na expectativa de serem aliviados deste fardo pesado. Mas eles encontravam ainda um problema ainda maior. Eles encontravam ainda uma ordenança dos líderes judeus que impunham sobre eles uma outra carga. Eram mandamentos, preceitos orais que eram acrescidos à lei de Moisés. A lei de Moisés foi dada a Deus pelo seu servo Moisés para deixar para o povo de Israel, o povo da aliança, princípios morais, princípios espirituais, princípios sociais, para que eles tivessem uma boa convivência com Deus, a comunhão com Deus, a comunhão com a comunidade. A lei era perfeita e agradável, útil para o povo de Israel, para lembrá-los de que eles eram pecadores e também apontar que haveria um Salvador que os redimiria de uma vez por todas do problema do pecado. Então a lei era perfeita, transitória, porém, mas até a vinda do Messias ela era o plano de Deus para os israelitas, para receberem de Deus o alívio para suas almas. Porém, os judeus, indo até os mestres da lei, recebiam uma soma de preceitos que ao longo dos anos passavam de gerações em gerações, e estes preceitos ficaram no mesmo nível, com o mesmo valor dos mandamentos da lei de Moisés. Estudiosos dizem que a soma de todos estes preceitos orais, juntos com a lei escrita revelada de Deus, somavam a totalidade de 613 preceitos que os mestres da lei impunham aos judeus, dizendo que se eles não obedecessem rigorosamente todos estes mandamentos, eles não seriam aceitos diante de Deus, eles não seriam justificados diante de Deus. Então os judeus estavam com um problema ainda maior, o peso de se justificar diante de Deus pela justiça própria, pelos seus próprios esforços, pelo cumprimento da lei. O fardo do pecado já os escravizava. O fardo da desobediência pesava sobre seus ombros, e quando iam para buscar um alívio, recebia ainda uma sobrecarga. Por isso, no versículo 28, Jesus, vendo este contexto, vendo esta situação, vendo as multidões aflitas, ele diz: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei.
Então Jesus olha para essas pessoas aflitas, cansadas de sofrer pelas imposições de um legalismo que foi criado junto à lei de Moisés. Queriam usar da lei como um instrumento de salvação. A responsabilidade do ser humano se auto-justificar pelos seus próprios méritos se torna um peso insuportável, se torna um fardo insuportável. É cruel quando o ser humano, a sua consciência diz a ele que ele é pecador, porque a lei dizia ao homem que ele era miserável pecador, carente, dependente da misericórdia de Deus. Mas os líderes da lei judaica impunham aos judeus a responsabilidade de se auto-justificar diante de Deus. Então eles tinham dois problemas. Primeiro, pecadores carregavam um fardo pesado. Depois, outro problema que era tentar obedecer à soma de todos estes 613 preceitos. Jesus alivia, Ele é o Senhor que convida, venham a mim, vinde a mim, todos vocês que estão cansados. Jesus dizia para eles, deixem de obedecer esse legalismo, essas leis humanas que os homens acrescentaram acima da lei de Deus. Deixem de obedecer esses líderes, venham obedecer a mim. No versículo 25, antes deste texto, capítulo 11, 25 de Mateus, Senhor Jesus diz: por aquele tempo Jesus exclamou, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Jesus, ele disse aqui que essas grandes verdades foram reveladas aos pequeninos. O convite, quando Jesus venham a mim todos que estão cansados, são para aqueles que reconhecem que estão cansados, reconhecem que precisam desesperadamente de um Salvador. Aqueles que se acham justos, aqueles que se acham resolvidos diante de Deus, não são alvo deste convite. Por isso, o Senhor Jesus disse que Deus ocultou essas coisas dos sábios e entendidos e revelou aos pequeninos. Jesus alivia o fardo pesado porque Ele salva o pecador com a obra da redenção toda dele, do começo ao fim, sem exigir do pecador a sua justiça própria. Tanto é também que pecador não tem justiça própria suficiente para se justificar diante de Deus, para se chegar diante de Deus e se livrar da culpa do pecado. Então, quando Jesus diz, venham a mim, eu lhes darei descanso, ele faz primeiro um convite com uma promessa de descanso. Mas para que eles pudessem receber este descanso, precisariam primeiro atender o convite de Jesus, atender o chamado de Jesus. Há um fundo teológico por trás deste texto também que fala sobre a vocação eficaz, o chamado eficaz, a graça irresistível. É lógico que todos aqueles que Jesus chama e tem um propósito dele em suas vidas, responderão ao chamado do Evangelho. Mas de forma alguma nós estamos livres da responsabilidade de atender e responder o chamado de Jesus para a nossa vida. O pecado escraviza, humilha e adoece. A palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 8, 34 e 36, nos traz a seguinte informação. Jesus respondeu, em verdade, lhes digo que todo que comete pecado é escravo do pecado. Se, pois, o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Não há nada nesta vida que pode prejudicar tanto a humanidade do que o pecado. Não existe problema maior que o ser humano precisa se preocupar do que a desobediência, a rebeldia contra o Criador. O pecado prejudicou a relação entre Adão e Eva e Deus no Éden e trouxe para a humanidade prejuízos terríveis, tribulações, as mazelas do pecado, chamado as misérias desta vida, consequentes da desobediência. E de lá para cá, o pecado tem destruído a vida do homem, do
casamento, a sociedade. Quantos casamentos hoje os maridos chegam para a esposa e dizem: estou cansado de você. Quantas esposas dizem para o marido: estou cansada deste casamento. Quantos filhos dizem para os pais: não suporto mais o seu jeito de nos tratar. Quantos pais que já não conseguem mais educar os filhos e sentem cansaço, fadiga, frustração por não conseguir educar a sua família. Quantos empresários que já estão sufocados, cansados pelo peso da administração de sua empresa. Quantos funcionários estão frustrados porque não conseguem uma boa realização profissional. Quantas pessoas estão ressentidas, com mágoa, decepções, frustrações na vida e sentem a sobrecarga. Mas o problema é que as pessoas não se dão conta de que este problema é proveniente da separação que o pecado causa entre Deus e as suas criaturas. O homem longe de Deus está sujeito a inúmeras tribulações, problemas consequentes do pecado. Jesus olhava para as multidões com um olhar de compaixão. Em Mateus 9:36, a palavra de Deus diz: ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Jesus olhou todo esse contexto e sentiu profunda compaixão das pessoas, porque as multidões carregavam o fardo do pecado e tinham um semblante sofrido. A Palestina, na época de Cristo, a vida era desgastante. O trabalho era rural. Eles viviam no contexto de lavoura, pesca. O trabalho era extremamente cansativo. Mas acima deste cansaço físico, Jesus viu neles o cansaço espiritual. O cansaço que uma boa noite de sono não resolve. O cansaço que nada nessa vida pode resolver. Por isso, Jesus teve compaixão e viu essas pessoas aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus as convidou: venham a mim que eu darei a vocês o descanso que vocês precisam. Venham a mim que eu darei a vocês o alívio. A palavra de Deus em Isaías 40, versículo 29 a 31, nos diz também um texto muito importante. Isaías 40, 29. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isaías descreve aqui uma realidade muito comum. Os moços de exaustos caem, os jovens se cansam e se fadigam. Mas no versículo 31 ele fala mas. Esse mas indica uma outra situação, uma outra qualidade de um povo que é abençoado por Deus com uma característica diferente. Ele continua: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Quando ele diz, mas os que esperam no Senhor, este texto foi endereçado à nação de Israel, ao povo da promessa, aos filhos da aliança, aos descendentes de Abraão. Quando Jesus diz, venham a mim e eu vos darei descanso, este texto também foi direcionado a discípulos, foi direcionado a pessoas no contexto judaico, aos discípulos que já estavam caminhando com Jesus. Alguns pregadores gostam de usar este texto apenas para fim de evangelização. Amém, graças a Deus que este texto é excelente para fins de evangelização, mas este texto também é endereçado à igreja.
é endereçado ao povo de Deus. Será que nós também não carregamos um fardo pesado até hoje? Será que nós até hoje ainda não temos um peso nas nossas costas, na nossa vida espiritual, que nós tentamos de várias formas nos aliviar dele e não conseguimos? É certo que este texto também é dirigido a nós. Devemos voltar a esperar no Senhor, voltar à prática da oração. Nós devemos esperar ao Senhor orando, buscando Ele, derramando diante dEle o nosso clamor, lendo a sua palavra, usando esses meios de graça tão precioso, leitura da Bíblia e oração. Quando a igreja procura afastar-se de Deus, é certo que o cansaço virá, é certo que a fadiga virá. Jonas, ele fugiu do propósito de Deus e a sua vida teve tribulações. Deus o enviou para pregar o evangelho a Nínive. Ele desobedeceu e foi para Tarsis, tentou ir para Tarsis. Sabemos pela narrativa bíblica que ele, junto com a tripulação a que ele estava, sofreu uma grande tempestade e ele teve que ser lançado no mar, engolido por um peixe. E só então, no ventre do peixe, quando ele orou a Deus e clamou por misericórdia, então Deus o livrou dessa situação e novamente ele voltou ao propósito de Deus, que Deus já o deixou justamente em Nínive, onde ele deveria ter ido por obediência, mas pela desobediência ele foi levado por uma repreensão do Senhor. Na nossa vida também não é diferente. Quando nós fugimos do propósito de Deus para a nossa vida, quando nós tentamos, insistimos em obedecer o nosso eu, ao invés de fazer a vontade de Deus, certamente encontraremos tribulações, certamente encontraremos tristeza. É certo que nós também cansaremos. Somente quando estamos dispostos a voltar aos braços do nosso Salvador, que Ele diz, venham a mim. Quando Ele diz, venham a mim, é porque nessa situação a pessoa já se encontra longe. Se a pessoa já se encontra perto, não é necessário dizer, venha a mim. Quando Jesus convida, venham a mim, é porque este convite é endereçado a alguém que já está afastado. Então Jesus, nosso Salvador, nos convida nesta noite para que voltemos a Ele, para que voltemos a esperar nele, para que voltemos a receber dele o alívio para a nossa alma, para que voltemos ao propósito dele para a nossa vida. Enquanto nós insistirmos em viver uma vida na contramão da vontade de Deus, é certo que nós sentiremos fatiga, cansaço, tribulações nesta vida. Estresse, mágoas, ressentimentos, relacionamentos quebrados, solidão, tudo é fruto da desobediência. O homem, em busca da autorrealização, tem se afastado de Deus, afastado da vontade soberana do Senhor e tem contraído para si tristezas, solidão. Quantas pessoas estão entre uma multidão, mas se sente solitária? Quantas pessoas têm um relacionamento, mas dentro do relacionamento ainda se sente solitária? Quantas pessoas, na busca desenfreada para preencher este vazio existencial, se entregam às drogas, à prostituição, se entregam às práticas dos prazeres deste mundo, tentando preencher o vazio existencial, vive uma crise de existência, uma crise de identidade. Somente Jesus pode resolver este problema, então Ele convida, venham a mim e eu vos darei descanso. Jesus quer aliviar o desespero, Ele quer ser a esperança contra o desespero. Ainda existe também cristãos professos que ainda sofrem com problemas de pecados não confessados. Cristãos que vivem uma vida aparentemente justa, santa, diante da igreja, mas no seu íntimo, no seu particular, comete práticas que Deus não se agrada e acha que não precisa ter confissão, que não precisa ter abandono, considera como pecados do gasto, pecados da vida. Nós sabemos que isto não é certo, isto traz cansaço. O salmista Davi, no Salmo 32, o versículo 3, ele diz, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia.
Estudiosos acreditam que Davi escreveu este texto relacionado ao seu problema quando ele viveu um caso de adultério com Batseba. Ele foi seduzido pelo pecado, tomou a mulher de Urias, jogou Urias na frente da batalha, orquestrou a morte de Urias e depois casou com a viúva de que ele mesmo tinha provocado a morte e tentou viver como se nada tivesse acontecido. Somente quando o profeta Natã o advertiu de tal pecado é que ele caiu em si, em profundo arrependimento, e Deus o libertou da culpa. Mas sabemos que as consequências no seu reinado, na sua família, elas vieram, mesmo ele tendo sido perdoado, as consequências da sua desobediência veio. A palavra de Deus diz em 1 João 1:9, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, amados irmãos, enquanto nós estivermos com pecados em nosso sótão do coração, naquele lugar que nós achamos que ninguém vai descobrir, naquele lugar que nós achamos que nós podemos proletar essa situação muito tempo, aquele lugar que nós achamos que só eu sei, mas ninguém sabe, é certo que nós sentiremos cansaço, fadiga, frustração, decepção, uma vida de relacionamento com Deus quebrada, e é certo que nós precisamos urgentes voltar ao nosso Senhor, confessar o nosso pecado, abandonar este pecado e viver uma vida de santidade para que novamente teremos o descanso do nosso Salvador. Alguns tratam o pecado como algo psicológico. Muitas pessoas tentam resolver nos consultórios, tentam resolver nos problemas, com os problemas com psiquiatras, terapeutas, psicólogos. Nós agradecemos a Deus pela vida dos psicólogos, pela vida dos terapeutas, pela vida dos psiquiatras. Eles são instrumentos deixados por Deus, abençoados para tratar de várias patologias do ser humano, mas quando se trata do pecado, não podemos chamá-lo de problema e querer resolver em um consultório, em um divã, em uma psicanálise. Devemos dar nome ao pecado, confessá-lo, abandoná-lo para que nós possamos ter o descanso para nossa alma. Jesus é plenamente habilitado, tem credenciais suficientes para nos aliviar. Ele nos conhece em toda a nossa complexidade. Ele nos criou, Ele estava na criação, Ele estava junto com Deus quando todas as coisas foram criadas. Ele sabe todo o nosso íntimo. Ele foi tentado em todas as coisas. Hebreus 4:15, a palavra de Deus diz, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Então Jesus viveu uma vida íntegra, perfeita. Ele foi pleno na sua obediência a Deus e foi fiel até a morte, morte de cruz. Foi tentado no deserto, sentiu sede. Na cruz ele sentiu sede, no deserto também sentiu sede. Ele passou por humilhações, ele passou por um processo chamado estado de humilhação, em que ele passou por tudo que o ser humano pode passar para que hoje ele possa estar diante de Deus como nosso sumo sacerdote, para nos representar, para interceder a Deus por nós e para que recebemos dele descanso. Amados irmãos, continuando, Mateus 11, versículo 29, a palavra de Deus nos diz: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Aqui Jesus usa uma figura de linguagem. Jesus foi carpinteiro, ele trabalhou com madeira, possivelmente ele produziu jugo, canga. Era um instrumento de madeira usado para colocar sobre os ombros dos animais, para que eles pudessem puxar
uma carga ou puxar um arado. O jugo mais conhecido era chamado jugo duplo, em que colocava um animal mais treinado junto com um animal aprendiz, para que eles pudessem caminhar lado a lado, e o animal aprendiz aprendesse também puxar a carga, suportando aquele jugo. Este jugo deveria ser perfeitamente trabalhado de forma que não machucasse o animal, de forma que não prejudicasse o trajeto do animal quando puxasse essa carga ou o arado. O jugo fala de receber o senhorio de Jesus. O jugo fala de nós caminharmos lado a lado com Jesus através de um relacionamento. O jugo duplo, dois animais caminhavam lado a lado. Jesus também usa essa figura para que nós caminhemos junto com Ele. Ele quer carregar a nossa carga. Ele quer trabalhar conosco para que nós possamos receber descanso. Quando atendemos o convite de Jesus, venham a mim e lhes darei descanso, não significa que ficaremos ociosos, sem nenhuma atividade. Significa que receberemos de Jesus o seu jugo para aprender dele e sermos transformados por ele através do Evangelho, e certamente então nós receberemos descanso para a nossa alma. Desde a queda no Éden, todos os seres humanos estão debaixo de um jugo. Todos os seres humanos pecaram e estão debaixo do jugo do pecado. A Bíblia fala em Romanos 3:23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 6:23 também diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, mesmo aqueles que não se consideram religiosos, que acham que não estão sob o jugo que era imposto aos judeus, o legalismo, eles também estão sob o jugo do pecado e morte. Independente de qualquer situação, todos nascem debaixo do jugo do pecado, do jugo de morte, do jugo de escravidão, condenados a uma eternidade longe de Deus, a menos que ouçam o convite de Jesus e recebam dele o jugo suave. Recebam dele o alívio. O jugo de Jesus é suave, porque ele é manso e humilde de coração, e ele também quer nos fazer. A pergunta que devemos fazer para nós hoje é: qual jugo está sobre nossa vida? Qual jugo nós procuramos e recebemos sobre nossa vida? Não tem como a gente ficar livre de nenhum jugo. Ou estamos sobre o jugo de Jesus, que é suave e traz vida, ou estamos sobre o jugo do pecado e morte, que traz condenação. Devemos nos perguntar e responder esta pergunta. Jesus ensina a ser manso quando ele diz: aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. Alguns acham que mansidão é fraqueza, covardia, mas pelo contrário, a Bíblia ensina que mansidão é fruto do Espírito. Em Gálatas nós temos a lista do fruto do Espírito, um deles é mansidão. Hoje em dia o ensino mais difícil de se aplicar no cristianismo chama-se mansidão, humildade. Nós temos por natureza dificuldade de sermos mansos, temos por natureza dificuldade de sermos humilde. A palavra humilde significa ser baixo como o chão, que se curva, se submete e serve. O exemplo perfeito que Jesus deu, lavou os pés dos discípulos, viveu uma vida humana, sofreu humilhações até a cruz. Então ele é plenamente capacitado para ensinar, porque através da mansidão e humildade ele quer nos formar pessoas melhores. O discipulado com Cristo visa nos formar pessoas melhores, pais melhores, filhos melhores, esposas melhores, pais que amam, mulheres que amam, maridos que amam, que perdoam, uma sociedade que tenha compaixão, melhores homens que têm bom testemunho em casa, no trabalho. A palavra de Deus visa nos formar homens melhores e mais úteis a uma sociedade carente, a uma sociedade que está longe de Deus e que precisa de cristãos que são luz e sal neste mundo, que refletem as boas novas do Evangelho, transformação através do Evangelho. Muitos não querem aprender de Jesus e procuram aprender de mestres desta vida. Muitos recusam o ensino de Jesus e procuram aprender de influenciadores digitais,
mestres da internet, pessoas que não têm compromisso nenhum com Deus, nem princípio moral, espiritual para ensinar ou formar alguém. E estes mestres certamente levarão as pessoas à ruína, ao cansaço, à fadiga. A pergunta para nós que devemos fazer: quem são nossos mestres? A quem nós ouvimos? De quem queremos aprender? Jesus nos convida a aprender dele. Jesus nos convida a aprender dele, que é manso e humilde. Certamente nós caminharemos por um caminho de paz, porque Jesus nos deu o exemplo e nós seremos também alcançados com a graça do Evangelho, se nós procurarmos sermos imitadores de Jesus Cristo. Devemos ouvir os pastores, os líderes que Deus deixou para nos ensinar, homens de Deus que foram chamados por Deus para nos dar o ensino da palavra. Então nós seremos, o nosso jugo será suave, o nosso fardo será aliviado. Quando as pessoas deixam de aprender com Jesus para aprender com mestres desta vida, certamente encontrarão tribulações, certamente encontrarão problemas. Versículo 30, versículo 11, capítulo 11 de Mateus, versículo 30, a palavra de Deus nos diz: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O jugo de Jesus é suave, porque a obra da redenção é toda dele, do começo ao fim. É uma obra monergística que Jesus atrai sobre si o pecado do homem e resolve a situação, o justifica, o liberta da culpa do pecado através de sua morte expiatória na cruz do Calvário, entrega gratuitamente ao pecador, alvo do Evangelho, a salvação, a libertação completa do pecado, sem exigir dele o legalismo que os mestres da lei estavam impondo sobre os judeus e tornando ainda mais difícil a situação espiritual deles. Por isso o jugo de Jesus é leve, porque quando recebemos através do Evangelho a salvação em Cristo Jesus, não precisamos dos nossos méritos, se é que também não temos mérito algum. Não temos de forma alguma méritos compatíveis para resolver nossa situação diante de Deus. Então Jesus resolveu por si completamente o problema do pecado da sua igreja e a redimiu, a comprou com seu precioso sangue. Por isso o seu jugo é suave e o fardo de Jesus é leve, porque o cristão chamado pelo Evangelho, alcançado pela obra redentora, ele recebe um coração quebrantado, um coração transformado, que é capaz de obedecer ao Senhor por amor, não apenas por imposição, por medo do inferno. Algumas pessoas tentam obedecer a Deus apenas interessadas em receber algum benefício, outros acham que precisam obedecer porque foram ensinados pela família, mas chega um certo ponto que não consegue, a sua vida começa a caminhar para lados diferentes, e ele, quando se vê, está longe do propósito de Deus. Mas aqueles que são alcançados pelo Evangelho recebem um coração transformado. A palavra de Deus diz em Ezequiel 36, versículo 26 e 27, eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Esta é a obra do Espírito Santo no coração daqueles que respondem ao chamado de Jesus, quando ele diz: venham a mim, eu lhes darei descanso, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus os capacita através da obra do Espírito Santo, transformando o seu coração de pedra em um novo coração de carne, colocando dentro do pecador um coração quebrantado e o espírito que se sujeita à vontade do Senhor e que, por amor, prazer, o obedece prontamente. Então nós vemos que certamente receberemos descanso. A reflexão para a nossa vida hoje: já fomos alcançados pelo Evangelho, mas será que nós não nos encontramos longe do propósito de Deus? Será que não é tempo de voltarmos a esperar no Senhor? Será que não temos ainda que responder mais com amor, prontidão, disposição a este chamado?
Jesus nos convida a voltar aos braços dele. Jesus nos convida a buscá-lo mais em oração, amá-lo mais, desejá-lo mais. Que Deus nos ajude, concluindo este estudo com a graça do Senhor Jesus, que Ele nos ajude a ouvir e atender seu convite, voltar a descansar em Cristo, lançar nossas ansiedades e fardo nele. Assim como o cristão, no enredo do livro Peregrino, encontrou alívio do seu fardo pesado somente quando aproximou da cruz de Cristo, assim também é conosco. Precisamos, todos os dias, pela fé, aos pés de Cristo, lançar a Ele o nosso fardo pesado. Precisamos deixar de querer fazer a nossa vontade em contramão à vontade dEle para receber dEle alívio. Precisamos deixar de insistir em fazer aquilo que Deus desagrada, cansar em tentar fazer aquilo que Deus não quer e voltar a fazer aquilo que Deus quer, e certamente receberemos descanso, refrigério para a nossa alma. Este é um convite que Jesus nos deixa nesta noite, que voltemos a Ele, que tenhamos um ouvido sensível pela graça do Espírito Santo para ouvir o seu chamado. Uma vez que fomos transformados pelo Evangelho, agora Jesus é o nosso Senhor. Se deixarmos de atender o seu convite, isso se torna desobediência. Se Jesus é nosso Senhor, é nosso dever atender o seu convite. Voltem a mim buscar mais. Voltem a ter o devocional comigo. Voltem a ter o quarto de oração comigo. Voltem a me consultar antes de suas decisões. Certamente vocês encontrarão descanso. A Igreja de Cristo é amada. A Igreja de Cristo foi comprada pelo seu precioso sangue. Jesus oferece descanso eterno para a sua Igreja na glória, mas oferece aqui também descanso nessa vida, mesmo diante de tribulações, situações adversas, tentações nessa vida. Ele quer ser o nosso descanso. Que Deus em Cristo nos abençoe, que Deus em Cristo continue sendo o nosso alívio. Convido os irmãos para nós fazermos uma oração para que Deus coloque essas verdades